Fala aí galera, tamo aí de volta. Então, eu queria começar esse vídeo falando sobre eu acredito eu, que muita gente nem sabe que isso aqui existiu um dia. É a Fábrica Nacional de Motores, mais conhecida como FNME. O que é a FNME? A FNME era como o nome diz, uma Fábrica Nacional de Motores. Eu vou deixar esse link na descrição, pelo menos eu pretendo não esquecer, porque eu esqueço sempre de fazer isso. Ela foi idealizada para fabricar motores de avião. Eu não vou contar a história toda não, porque ia demorar muito. Vou tentar ser bem resumido, né? Então ela foi idealizada para ser uma fábrica de motores de avião. Aconteceram muitas coisas, eu não vou contar a história toda como eu já falei, mas ela foi mudando conforme o tempo. E então, em dado momento, a FNME fabricava veículos agrícolas, se não me falha a memória, tratores, etc., mas principalmente caminhões. E a FNME fabricou caminhões durante um tempo. Ela foi fundada em 42 e foi até... Ah, não vou olhar aqui não, gente, que eu já esqueci. Eu vi a data aqui, mas eu já esqueci. Vou deixar o texto para vocês lerem. Mas a FNME durou anos. E no final das contas, o que aconteceu com a FNME foi... Primeiro, ela foi fundada, foi criada com dinheiro do governo. Mas ela era, deixa eu ler aqui rapidinho, era tá aqui, ó, a empresa de economia mista fundada pelo governo federal em 1942. Então ela foi fundada com dinheiro do governo. Economia mista significa o seguinte, que tinha investidores, gente com dinheiro, que não é o governo entrando, mas tinha também dinheiro do governo. No final da história, a FNME foi comprada pela Fiat e depois de um certo tempo, na verdade pode deixar Fiat, eu ia falar Alfa Romeo, mas vamos deixar a Fiat mesmo, que fica mais fácil. A Fiat comprou a FNME, durante um tempo funcionou, mas acabou deixando de existir. Por que eu estou contando a história da FNME? Porque a FNME foi uma fábrica de carros, de veículos automotivos nacional. Muito importante pensar nisso, tá? Por que eu estou falando disso, essa história toda? Por causa da história da Ford, que está saindo do Brasil. Eu esqueci, eu devia ter começado falando sobre a Ford, mas eu esqueci. Não tem problema, vamos continuar. Aqui eu vou deixar também esse link também na descrição, se eu não esquecer, que conta a história da Gurgel. Para quem não sabe, Gurgel foi uma fábrica de carros nacionais. A história da Gurgel é a história de um cara só, esqueci o nome dele, está aqui em algum lugar. Não importa também, né, gente? Enfim, eu esqueci o nome do cara, mas tá aí no texto. Então esse cara, que era um engenheiro, ele tinha a ideia de fabricar carro. E foi um sonho que ele teve, né, uma coisa que ele sonhou a vida inteira, ele lutou com isso a vida inteira, conseguiu fabricar carros, conseguiu vender carros, mas, por fim, a Gurgel também deixou de existir. Ou seja, mais uma fábrica nacional de veículos automotores que chegou a existir, chegou a funcionar, chegou a fabricar carros. Muita gente, quem conheceu a Gurgel, quem é mais velho como eu, que conheceu os carros da Gurgel, muita gente que falava sobre a Gurgel falava que os carros eram uma porcaria, que não eram bons, que não sei o que lá. Eu não vou nem discutir isso. Quem estiver assistindo esse vídeo, que for mais velho, vai dizer: ah, é isso mesmo, o carro da Gurgel não prestava. Tá bom, mas a questão aqui não é essa, a questão é, se a Gurgel não tivesse sido extinta, se não tivesse parado de fabricar carros, talvez ela tivesse evoluído e conseguido fabricar carros melhores. Essa é a questão. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa da história da Ford. A Ford agora está saindo do Brasil. Isso significa uma perda de empregos muito grande. Eu não sei mensurar quantos, eu não tenho ideia. Não vou falar que milhares, milhões, porque eu não sei. Mas sabemos que muita gente vai perder o emprego. Mas a questão mais importante não é essa. Tudo bem que isso é muito importante, mas mais importante do que a perda de empregos é o fato do desenvolvimento nacional. É disso que eu quero falar. Tanto a FNME como a Gurgel, se tivessem evoluído, elas talvez fossem hoje em dia fabricantes de veículos automotivos com alguma participação no mercado mundial. Muito importante dizer o seguinte: o Brasil se não me falha a memória, o quarto maior mercado interno de veículos automotivos. É isso aí, o Brasil é o quarto país em termos de consumo de veículos automotivos. Só no mercado interno, só aqui no Brasil, né, claro.
Falei bobagem, mas tudo bem, deu para entender. Então assim, se a Fenemê e a Gurgel continuassem fabricando carros e vendessem só para o Brasil, elas estariam vendendo para o quarto maior mercado de automotivos do mundo. E aí, toda essa conversa, todo esse meu blá 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 que eu sempre me enrolo para falar, porque eu não faço texto, eu não faço roteiro, é para dizer o seguinte: por que o governo brasileiro não investe nisso? Porque aqui na história da FNM, se vocês lerem a história toda, vocês vão ver que o governo foi saindo, foi deixando de investir na FNM. A FNM foi passando para as mãos do mercado corporativo, foi passando para as mãos do mercado privado, das empresas privadas, passou para a Fiat e acabou deixando de existir. O que isso significou? Além de uma perda de empregos muito grande, significou um grande atraso para o país. Lembrando que a FNM, eu tinha esquecido de falar isso, também fabricou motores de geladeira, outros produtos, todo tipo de produto industrializado a FNM fabricou. Então assim, isso foi quando a FNM deixa de fabricar, deixa de existir, isso representa um grande atraso para a nação, para o país. Isto é o mais importante do que os empregos. Então eu volto à questão: por que o governo brasileiro permite que indústrias brasileiras deixem de existir? Voltando para a Gurgel, a mesma coisa. A última tentativa da Gurgel de se manter no mercado foi um golpe, vamos chamar de golpe publicitário, não sei se está correto dizer isso. Mas a questão era a seguinte: você só podia comprar um carro da Gurgel se você comprasse ações da empresa. Isso até que funcionou durante um tempo, o pessoal comprou, se animou e tal, mas a Gurgel acabou morrendo. Por quê? Porque a Gurgel, assim como a FNM, quando enfrenta a concorrência de empresas internacionais, não tem como ela ganhar. É impossível. Sem a ajuda do governo, sem o incentivo do governo, não tem como essas empresas competirem com as multinacionais. Por quê? Porque a Ford, por exemplo, desde 1900 e sei lá quando, eu não sei quando que surgiu o primeiro Ford, acho que é da década de 20, não tenho certeza, mas não importa. O que importa é que todas as empresas, todas as montadoras, todos os fabricantes de veículos automotivos têm uma grande vantagem, uma larga vantagem sobre o Brasil. Então é uma competição injusta. O que o Brasil, enquanto país, o que o governo tem que fazer? Proteger a sua indústria nacional. Isso é fundamental. Enquanto nós não fizermos isso, o Brasil não vai deixar de ser um país subdesenvolvido. E agora eu vou mostrar por que eu estou falando isso. Essa matéria aqui é uma matéria do jornal The Balance, lá de fora. Eu acho que é americano. Eu tenho certeza que é americano. Não, pode ser inglês, né? Não lembro mais. Enfim, The Balance é um jornal... é americano. Não importa, mesmo que não seja americano, ele está em inglês. Vou mostrar como é que vocês fazem para ler ele em português. Espera aí. Primeiro eu vou ler aqui em inglês mesmo. Essa matéria diz o seguinte: indústria automotiva, resgate da indústria automotiva. Valeu a pena... Não consigo traduzir isso aqui. Was the Big Three bailout? Ah, sim. Valeu a pena o resgate das três grandes fabricantes? Valeu a pena o dinheiro que... É isso que ele quer dizer. Valeu a pena o dinheiro que foi investido? Eu não vou ler a matéria toda, não. Eu vou direto aqui para a tabela de investimento. Aqui diz o seguinte: detalhes do resgate. Aqui está o balanço do resgate, etc, etc. E aqui tem uma tabela das empresas, quanto que o governo investiu, por quanto que foi vendido e qual foi o lucro ou a perda nesse investimento. Então a gente pode ver aqui, que no final o governo americano perdeu 10 bilhões de dólares nesse resgate da indústria automotiva americana. Vocês estão entendendo? 10 bilhões de dólares. Para o câmbio de hoje, está mais ou menos R$5 cada dólar, daria 50 bilhões de reais, aproximadamente, mais ou menos isso. Então isso foi o que o governo americano investiu para salvar 3 empresas norte-americanas. Enquanto isso aqui no Brasil, não estou falando desse governo, não estou falando do Bolsonaro. Toda vez que eu falo do Bolsonaro dá problema. Mas não estou falando do Bolsonaro, estou falando dos políticos brasileiros de modo geral. O Lula, o Bolsonaro, o Temer, o próprio Fernando Henrique, que eu considero como o melhor governo que nós tivemos, também não é um bom exemplo. Todos cometem o mesmo erro, nenhum deles pensa no Brasil, no crescimento do Brasil, nenhum deles é um grande estadista. Essa é a questão. Vou mostrar agora como é que vocês fazem para ler isso aqui em português. Para o mouse, em qualquer lugar.
que não tenha conteúdo, né, uma parte em branco da página, clica com o botão invertido e clica aqui em... Cliquei no lugar errado, não consigo enxergar, espera aí. Traduzir para o português, deu para entender? Clica no lugar em branco, clica em traduzir para o português e... Tcharam! Pronto, agora você já pode ler em português. Vou deixar o link também. Por último, fala-se muito sobre dívida interna, dívida externa, dívida sobre o PIB, não sei o que lá. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui é a lista dos países e a dívida pública de cada um deles. Então o Japão tem uma dívida pública de 237,6% do PIB. O Japão tem uma dívida que corresponde a 237,6% do seu PIB. Quase 2,5 vezes o valor do PIB do Japão. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o Japão está mal de vida? Vamos seguir aqui mais para frente. A Bélgica é um país relativamente pobre da Europa. Está com uma dívida de 103,4% do seu PIB. Vocês acham que a Bélgica está pior do que o Brasil? Eu acho que não. A Espanha, 98,4%. O Canadá, 89,7%. Vocês acham que o Canadá está mal de vida? Vocês acham que por causa da dívida pública do Canadá, ser quase 100% do seu PIB, está fazendo algum mal para o Canadá? Eu acho que não. O que mais? Cadê o Reino Unido? Está aqui, Reino Unido, 87,5%. Dívida pública do Reino Unido, 87,5%. E aí chegamos ao Brasil, 84%. Não é mais isso, tá, gente? Esses dados aqui são de 2017. Mas não importa. É só para mostrar para vocês o seguinte. Quando você vê a Globo, que eu odeio a Globo por causa disso, porque ela informa muito mal ao povo brasileiro. Quando você vê a Globo falar que não pode, dívida pública, não sei o que lá, blá blá blá, é mentira. Não que a gente possa estoporar a dívida pública, não é isso, porque a questão não é o tamanho da dívida pública. A questão é como administrar a dívida pública. O problema é que nossos políticos são péssimos políticos e não sabem como administrar a dívida pública. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, senão o vídeo vai ficar longuíssimo, mas é isso. O problema da dívida pública não é o tamanho da dívida pública, é como ela é administrada. Aqui no Brasil ela é administrada muito mal. Questões de economia eu vou explicar no próximo vídeo. Aqui eu escrevi aqui em inglês, mas acho que vai dar para entender. Dívida pública da China. A dívida da China deve chegar a 285% do seu PIB. Não consegui marcar. A dívida pública da China deve chegar a 285% do seu PIB ao fim de 2021. E eu pergunto para vocês, vocês acham que a China está mal? Lembrando que a China, todo mundo que odeia comunista, a China é o único país do mundo que se diz comunista. Na minha opinião, não é. A China é um tipo de capitalismo ditatorial. Eu não sei nem como explicar o que seria a China, mas enfim. Para você que odeia comunista, que comunismo é a morte, tá aí, ó. 285% do produto interno bruto, e está aqui uma previsão. A China, está escrito em inglês, mas vou ler para vocês traduzido, né? A China deve superar os Estados Unidos como a maior economia mundial em 2028, ou seja, daqui a 7 anos a China vai ser o maior país, a maior economia do mundo. Eu pergunto de novo para vocês, o comunismo é ruim mesmo? Será que é? E outra coisa, dívida pública alta tem algum problema? Porque parece que para a China não. Já que eu falei comunismo, eu queria dizer o seguinte, eu não sou a favor do comunismo, muito pelo contrário. Eu acho que o comunismo simplesmente não funciona. Eu só estou querendo mostrar para vocês que não importa qual seja o sistema político, econômico, financeiro, sei lá como é que chama, que o país adota. Não importa, não faz a menor diferença qual é o sistema político administrativo de cada país. O que importa são os políticos. E é isso que eu venho insistindo em tentar mostrar para vocês e não consigo. O problema não é de vocês, não. O problema é meu, incompetência minha. Eu não consigo demonstrar que o problema do Brasil são os políticos brasileiros. E o que vocês, como povo, precisam fazer é parar de adorar o mito, parar de adorar o bandido do Lula e começar a entender que nós precisamos trocar todos os políticos brasileiros. A gente tem que trocar todos os políticos brasileiros. Votar em gente nova, votar em gente que nunca esteve lá, votar em políticos que vocês nunca ouviram falar. De preferência que tenha uma proposta, que tenha algum tipo de proposta para o Brasil, porque também não adianta tirar um imbecil e botar outro. Não adianta tirar um ladrão canalha e botar um pior. Tudo bem que isso aí é um processo, vai levar um tempo, vai ser difícil, mas tentem se informar, tentem analisar a proposta de cada político.
Parem de acreditar em discursos vazios, como o caso do Bolsonaro. A única coisa que o Bolsonaro fez foi falar besteira o tempo todo. E ele conseguiu se eleger presidente do Brasil só falando bobagem, sem nenhum projeto. Qual é o projeto do Bolsonaro? Qual é o que o Bolsonaro fez pela nação até hoje? Enfim, eu não queria falar do Bolsonaro, não. Já que eu falei do Bolsonaro, eu vou falar do Lula também. A mesma coisa é o Lula. O que foi que o PT fez? Eu vejo muita gente falar que o PT acertou. Acertou em quê? O que o PT fez de bom pro Brasil? Eu não estou falando de distribuir dinheiro para pobre, não, que isso não adianta nada. O que o PT fez para que o Brasil se tornasse, saísse da lista de países subdesenvolvidos? O que foi que o PT fez para evoluir o país enquanto nação? Não é dar dinheiro para pobre, não é Minha Casa Minha Vida, não é Bolsa Família, isso não resolve nada. O que foi que o PT fez para engrandecer a nação? Serve para os dois, tanto para o PT como para o mito. Bom, já comecei a falar bobagem, significa que está na hora de encerrar o vídeo. Gente, eu passei a semana inteira agora sem fazer vídeo porque eu estou muito desanimado, porque toda vez que eu falo do Bolsonaro, vem um monte de gente dizer que não vai mais me seguir, que eu tô falando bobagem, que eu sou esquerdopata, que eu sou esquerdalha, que pergunta pelo Lula. Então assim, você que acha que eu tô certo, faz um favor pra mim. Escreve aí no comentário. Diz o que você acha. Se acha que eu tô errado, também pode escrever, tudo bem. Mas use algum argumento. Falar que eu sou esquerdalha é besteira, porque eu não sou. Perguntar pelo Lula é idiotice, porque eu também critico o Lula. Eu acho que o PT foi um grande atraso para o Brasil, como eu acho que o Bolsonaro está sendo. Então, por favor, vamos ter um debate construtivo. Façam críticas construtivas, apresentem argumentos, sejam minimamente razoáveis. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!